Oi, hoje vamos relembrar conceitos evolutivos, começando pelas árvores filogenéticas. Uma árvore filogenética, ou cladograma, é uma maneira de representarmos uma hipótese evolutiva referente a determinados grupos, também denominados táxons, que podem ser filos, classes, ordens ou outras categorias taxonômicas. No nosso exemplo, representamos uma árvore com os grupos de 1 a 5. Um cladograma deve ser interpretado sempre da raiz em direção às folhas, e neste percurso temos o tempo evolutivo, sendo os grupos representados na extremidade grupos que são considerados viventes. Nos pontos de dicotomização, temos o ancestral comum mais próximo entre dois grupos. Por exemplo, o ancestral de 4 e 5 é representado neste ponto indicado e viveu há aproximadamente 1 milhão de anos. Podemos dizer também que quanto mais recente é o ancestral comum de dois grupos, mais próximos evolutivamente eles são, ou seja, os grupos 4 e 5 têm maior parentesco do que os grupos 2 e 3. O processo de formação de dois grupos a partir de um grupo ancestral é denominado cladogênese, pois origina dois ramos ou clados ou táxons. Isto ocorre, por exemplo, quando nós temos o processo de especiação. No entanto, uma mesma espécie pode também sofrer transformações ao longo do seu tempo evolutivo, e neste caso temos a anagênese. Esse conceito é interessante porque mostra que a evolução é um processo contínuo, já que uma mesma espécie pode ter significativas diferenças se analisadas em tempos diferentes. Em uma árvore filogenética, podemos representar também as características evolutivas de cada grupo, sendo que uma plesiomorfia é uma característica ou condição ancestral e a apomorfia é uma característica nova, uma condição mais derivada. Isso sempre deve ser considerado de forma relativa. Exemplo, ao se comparar um porífero como as esponjas e um quinidário como uma água-viva, vamos dizer que a característica sistema nervoso difuso é uma condição apomórfica dos quinidários em relação à ausência de sistema nervoso nas esponjas. Mas se compararmos o sistema nervoso difuso de uma água-viva com o sistema nervoso ganglionar de uma planária, que é um plateuminto, neste caso, o sistema nervoso difuso passa a ser uma condição plesiomórfica em relação ao sistema nervoso ganglionar, que é apomórfico. Em uma árvore filogenética dos vertebrados, por exemplo, podemos dizer que o ovo com casca dura, também chamado ovo amniótico, que surge nos répteis, é uma apomorfia em relação ao ovo anamniótico, sem casca dura, dos vertebrados anteriores, mesmo que essa característica nem esteja representada na nossa árvore. Aproveitando esta árvore, vamos revisar os tipos de agrupamentos. Quando reunimos todos os amniotas, por exemplo, estamos reunindo todos os que são derivados do mesmo ancestral, sem exceção na nossa hipótese, e por isso esse grupo é chamado de monofilético. Isso sempre vai acontecer quando você considerar todos os galhos derivados a partir de um certo ponto na árvore. Já o agrupamento lagartos mais crocodilianos é um agrupamento parafilético, pois apesar de ser um agrupamento com base em ancestrais comuns, temos a exclusão das aves, que também descendem do mesmo ancestral. E por fim, temos o agrupamento polifilético. Este agrupamento é quando reunimos dois grupos distintos, sem base em ancestralidade comum, ou seja, quando estamos reunindo grupos a partir de pontos diferentes. Isso acontece quando queremos reunir grupos com base em homoplasias, que são características que surgem duas vezes durante a evolução de uma forma independente. Por exemplo, nesta hipótese filogenética, a homeotermia teria surgido de forma independente para aves e para mamíferos. Não há um ancestral comum homeotérmico a eles, mas se quisermos juntar aves e mamíferos como sendo homeotérmicos, o grupo dos homeotérmicos é um grupo polifilético. Não se esqueça também que uma reversão é um retorno à condição ancestral, como por exemplo, o que explica a ausência de patas em serpentes.